Olá, Papo com ela no ar. Vamos nessa, juntos, para mais uma boa conversa. Nessa mesa você é peça fundamental. Obrigada pela companhia. Não é fácil enfrentar a criminalidade no Brasil. É preciso treinamento, inteligência, estratégia, coragem e perseverança. Nossa convidada já foi eleita uma das melhores delegadas de polícia do país 6 vezes. É advogada e secretária de Segurança Pública de Santos. Seja bem-vinda, doutora Raquel Galinatti. Tudo bom, Dri? É sempre uma honra estar, principalmente em veículos de comunicação sérios. E quando eu recebi o seu convite, eu fiquei super feliz. E é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Ah, feliz a gente por você ter vindo com essa agenda corrida que a gente sabe que você tem. Sempre bem-vindo aqui na Revista Oeste, viu? E a gente aqui no Papo com ela gosta de saber bastidores, aquilo que não se fala muito nas entrevistas por aí. Então, quero começar te perguntando sobre sua história, sua infância, sua família. Você é filha de mãe japonesa e pai italiano? Como é Isso. isso? É engraçado. A gente não tem tradição nenhuma, na polícia. O meu pai era da Marinha Mercante, minha mãe é educadora física, meu pai faleceu antes de eu me tornar delegada de polícia. E ali nós tivemos uma educação muito igual, o meu irmão e eu. Então a gente, tanto balé que eu fiz a vida inteira, os meus pais colocaram meu irmão no balé, ele ia chorando, mas ia. Mas artes marciais, natação. Então era uma situação que eles proporcionaram desde pequenininho que a gente pudesse escolher a profissão de acordo com as nossas aptidões, sem aqueles estereótipos, sem aquelas pechas, né? Não, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Então, nisso, eu gostei, sempre gostei. Eu sempre fui aquela criança muito chata. Eu via brincadeiras que hoje a gente classifica como bullying. Na minha época, eu tenho 48 anos, não era nem bullying, era tirar um sarro do coleguinha. Eu era aquela que estragava o prazer da brincadeira de tirar o sarro do coleguinha. Então, eu era a que estragava a brincadeira. Eu não gostava de injustiça, eu não gostava de... sabe quando as pessoas, os mais fortes queriam dominar os mais fracos? Eu não gostava. Então, com o tempo, eu fui vendo que a profissão que mais se adequava a mim era ser delegada de polícia. Então, logo com 15 ou 16 anos, eu já fui planejando prestar concurso para faculdade de Direito, para poder também prestar, né, a faculdade de Direito, para poder ter condições de prestar concurso para ser delegado de polícia. E aí foi a minha jornada, já com o objetivo traçado quando eu identifiquei o que eu queria ser. Nossa, e bem novinha, né? Que É, interessante. Eu acho que essa aos liberdade 16 também anos. que seus 16 pais anos eu já, deram. já sabia. Incrível 16, hein. É. Mas bacana essa influência dessa liberdade, né, de vocês irem sentindo um pouquinho de tudo, você e seu irmão, E é né, muito que engraçado seus que pais proporcionaram. desculpa, Dri, mas assim, até é muito engraçado porque meu irmão, a gente fala, brinca. Hum. Eu cuido de bandido, né? Aham. E ele de bichinho, porque ele é Ah. veterinário. Então há uma inversão ali. Ai, que legal. É, Mas acho que, para o seu irmão é um pouquinho mais fácil, né. Quer dizer, a gente sofre é. pelos bichinhos, né, mas o trabalho que a senhora faz é bastante duro, né, é muito forte mesmo e muito importante, né, para o nosso país. Tá numa região como Santos, né, que é, poxa, capital de turismo, né, no litoral de São Paulo. Mas queria saber também, ainda falando um pouquinho sobre a infância, você nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e Niterói. hoje mora onde? Então, eu nasci em Niterói com menos de um ano. Nós fomos para Santos, porque meu pai, como era oficial da Marinha Mercante, ele ficava em Porto. Ah. Então, o meu irmão já nasceu em Santos. Então, a minha vida inteira, desde um ano de idade até os 18, foi em Santos. Uhum. De 18 anos até agora, 48, eu vim para São Paulo. Então, vim fazer faculdade, fiz as pós-graduações, mestrado, o concurso público. Aí eu ingressei para a Academia de Polícia e dali eu fui trabalhar em várias delegacias da periferia da cidade de São Paulo. Só recente, fui candidata a deputada estadual, sou primeira suplente pelo PL como deputada estadual. Uhum. E nisso fui convidada a ser secretária de Segurança Pública, daí dá um déjà vu, né, na mente. Onde eu tive a minha história de infância e adolescência. Algumas pessoas não É. imaginavam. Minha origem, minhas raízes estão em Santos. Minha família nunca saiu de lá. Então, quando eu chego em Santos, as pessoas que não lembravam com essa lembrança remota, até estranhavam, porque
eu conheço Santos na palma da minha mão, né? Uma ligação bem Muito especial, né? forte, muito forte. Inclusive porque a gente comentava, né? O Porto de Santos tem uma história também Ah, com a imigração sim, japonesa. sim. Você trouxe para a gente aqui esse presentinho, podemos mostrar aqui no close? Explica para a gente o que que é Eu e acho essa muito ligação lindo à eu história. acho um dos monumentos mais lindos da nossa cidade, da cidade de Santos. Acho que é assim, né, que dá para Aham, ver. muito lindo mesmo aqui nessa câmera. Ó. Aqui é uma réplica, né? Foi retratado o quê? É o monumento da Tomiotaki que comemorou 100 anos da imigração japonesa pelo Porto de Santos. Então foram os primeiros imigrantes japoneses que vieram aqui trabalhar, muitas vezes enganados, foram explorados, vieram numa terra desconhecida, com costumes completamente diversos, superaram com muito trabalho, com muita resiliência, que você falou no começo, com muita dedicação. E esses valores dos antepassados, quando a gente fala a família asiática, né? Eu sou japonesa, metade italiana, mas metade japonesa. Mas toda a família asiática, descendente de asiática, nós temos esses valores muito sólidos, que quando a gente pratica ou faz algum ato errado, não é o futuro. A gente desonra todo o nosso passado, todo esse legado, toda essa história. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas escolhas, né? Então, e aí eu como secretária de Segurança Pública de Santos, eu acho tão lindo esse monumento. É muito bonito mesmo. Obrigada pela lembrança, ainda mais tendo toda essa história por É uma trás, história né? muito linda. Uhum. E legal, então, que você teve, né, essa marca na infância de Santos e agora, né, ainda vive lá e de uma forma tão diferente, né? Você curtiu um pouco da infância, de uma forma mais Adolescência. inocente, a adolescência, e agora a adulta, né, vê o lado mais duro e pesado, né, da cidade, que é tão querida, né? Um símbolo mesmo aqui do nosso litoral. Santos, ela tem uma. Se formos falar em qualidade de vida e sensação de segurança, Santos é uma cidade, sim, segura. Quando a gente tem notícias das facções criminosas, de todo a criminalidade, as ORCRIMs, né, as organizações criminosas transnacionais, elas são de competência tanto da Polícia Federal, da Polícia Civil, e ali, através de investigações, existe o combate contundente ao crime. Para mim, para a responsabilidade de uma municipalidade da segurança, nós temos o cuidado com a segurança do dia a dia da população, que é a manutenção do patrimônio público municipal, é o cuidado com os estragos que, de repente, alguns vândalos podem fazer e os crimes também que aborrecem a população, que deixam a sensação latente de insegurança, que são furtos com destreza, qualificados, até mesmo roubos, mas não muitas vezes com arma, com objetos, armas brancas, com violência, na covardia, né? Porque o criminoso é covarde. Então, nisso, a estratégia que eu tive quando assumi, que faz quase 5 meses, 6 meses, foi justamente saturar e implementar a zona de segurança máxima na Orla e Operação Cerco Fechado na Orla Santista, para que a gente, sim, aborde e impeça a evolução desses criminosos. Infelizmente, são menores, muitas vezes menores, mas eu digo que os menores, quando praticam crime, são tão perversos ou cruéis quanto os bandidos maiores, né? E isso é bem impressionante É. mesmo. A gente ouve falar de Santos do Guarujá, né? Muita gente gosta para ir para lá, é pertinho de São Paulo capital, né? Tem tantas praias 50 minutos. bacanas, dá já aquela sensação de relaxamento, mas o pessoal foi ficando com um pouco de medo desses assaltos, né? De correntinha, de celular, assaltos a estabelecimentos. Não sei se acontecem muitos roubos de carros. Quais os cuidados agora, fim de ano, que os turistas, principalmente, devem tomar para ir passear em paz por lá? Antes de falar dos cuidados, eu posso, Dri, falar que este ano tivemos um recorde histórico na diminuição de crimes patrimoniais. Inclusive, o próprio governador Tarcísio postou nas redes sociais, eu até repostei nas minhas. Então, é algo que a gente vê que só com muita saturação para a gente conseguir, através de inteligência, estratégia, utilizando as câmeras de monitoramento, as forças integradas, a Guarda Civil Municipal, e eu já falo Polícia Municipal, porque a PEC está tramitando a passos muito Largos? significativos, sim, Eba! e os impactos para se tornar polícia municipal são até previdenciários, né? Daqueles homens que também no município protegem a população. E muito. E assim, os principais desafios que nós temos, e eu detesto falar isso, Dri,
Porque é mostrar que existe, sim, uma ineficiência da gente não conseguir proporcionar a excelência da segurança pública. Mas a gente tem que dar algumas dicas de como driblar os criminosos. Eu não Isso. gosto, porque eu acredito que o cidadão que cumpre o seu papel, que paga imposto, ele deveria ter a plena liberdade de usufruto do seu lazer ou de estar tranquilo, na paz em uma sociedade. Boa ressalva. Mas, em primeiro lugar, o criminoso é covarde, ele é oportunista, o criminoso é previsível. O que ele vai buscar? A oportunidade. Então, muitas vezes, ele busca as vítimas vulneráveis, sejam mulheres, sejam crianças, sejam idosos, e principalmente, Dri, essas vítimas que estejam distraídas. Porque o elemento surpresa é o que o canalha do criminoso espera. Então, o que a gente fala? Tenha cautela. O policial 24 horas ele já está olhando para todos os lados. É cruel a gente pedir que a população também assim atue. Mas, infelizmente, para que a gente não seja uma vítima em potencial, é necessário ter cuidado. Por exemplo, não deixar de forma ostensiva objetos, não sair com joias, não sair com celulares de forma ostensiva. E aqui eu nem falo tanto Santos. Santos ainda não chegou nesse nível, mas principalmente São Paulo, né? Loucura que Não use esse furto e roubo de celular. celular Eu aqui, mesmo, impressionante. eu mesmo que tenho toda a proteção e aparato também, Opa. através de instrumentos como arma, eu não falo com o celular na rua. Eu entro no estabelecimento ou entro em algum prédio e mesmo assim com muito cuidado, de uma forma em que não há a possibilidade de algum rapino, né, algum criminoso entrar e furtar. Então é necessário ter cautela ao olhar, entrar no carro, sair do carro. Respeite seu sexto sentido. Se você sentiu algo estranho, não insista. Viu pessoas ali de forma estranha, rondando, de repente, o carro ou o local que você está lá, não insista. Desvie, mude o foco. Então, são cuidados da gente antecipar o que o ladrão faria. É uma ajudinha que a gente pode dar, né, pra gente mesmo, É colaborar antecipar. com, né, a segurança e com a nossa própria defesa. Por exemplo, um mergulhinho no bar é bom também não deixar tudo ali de bobeira, Não, exposto. não, Caixinha de som, não, celular, não. câmera, não sei mais o quê. Provavelmente deixar com uma pessoa, né? Não deixar sozinho. Faz um rodízio, pede para alguém olhar, né? Aquilo que a Exatamente. gente também não é tanta novidade, Na né? praia não é bom levar objetos de valor. Já É evite. impossível as pessoas não levarem hoje celular na praia. Mas o ideal é não levar objeto de valor. O mínimo possível, O né? mínimo possível. Dinheiro não levar, então, cartão, né? Aliás, levar dinheiro, tentar não levar cartões. Ah, tá. Então, é uma situação em que é necessário cautela. Boas dicas. E esses melhores números e índices de criminalidade na Baixada Santista, parabéns por isso, resultado, claro, de muito trabalho e sério, né? São muitos policiais envolvidos. É um trabalho muito sério da Polícia Civil, da Polícia Militar, e em complemento, óbvio, da nossa Polícia Municipal, Guarda Municipal de Santos, temos em torno de 450 homens, mais 480 homens, mais 150 estão vindo, já aprovados nos concursos. Agora para fim do ano ou em O definitivo? ano que vem já iremos, porque já temos informação quase 50 homens, em torno de 46 homens. Quando eu falo homens, são homens e mulheres, tá, gente? Sim. Eu falo no português, no português que a gente Policiais. no português que a gente aprendeu na escola, né? Aham. Pra gente colocar no plural, porque hoje Aqui não somos preconceituosos, porque hoje tem uma fiscais chatice, né, da Dri? cultura woke. Ai, meu Deus, eu falo o que eu aprendi na escola. Aham. Então, E de bom coração e faz um serviço tão maravilhoso, imagina. então eu sou muito feliz de estar tendo a honra de hoje ser secretária de Segurança Pública de Santos. Eu valorizo os nossos valorosos homens, que são escudo permanente entre o crime e a sociedade, que são os nossos policiais municipais. Ali, inclusive semana passada, de forma inédita, a gente já está implementando cursos de assédio moral e sexual dentro da instituição. A gente sabe Bacana. que existe um número... Existe, Odri, uma confusão de hierarquia, de respeito à hierarquia, com abusos e humilhações. A hierarquia é necessária numa força policial. Mas a hierarquia, ela não pode ser confundida com subjugação nem humilhação. E a gente percebe muito isso. Então, já tem um olhar muito... Talvez por
ter já carregando toda a minha bagagem como já foi 2 vezes presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e aí eu vou falar de sindicato. Tá. Sou vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Sindicato, vamos fazer um parênteses. Ai, sindicato, até eu, quando cogitaram que eu fosse, eu falei assim, não, sindicato é coisa de sindicalista, detesto esse nome. Mas eu consegui tirar a roupagem político-ideológica e deixar na função real que o sindicato serve, que é proteger os trabalhadores, os policiais de determinado nicho. Auxiliar, orientar. Proteger mesmo. Processamos diversas vezes o governo do Estado de São Paulo nas gestões passadas, por exemplo, por descaso com os policiais. Por exemplo, na época da pandemia, os policiais eles ficavam 24 horas na rua, mas não tinham proteção, equipamento de proteção individual. Isso não é certo. Então, quando queriam não pagar a hora extra para o policial. Então, a gente precisa de uma instituição forte, de uma entidade forte que represente os direitos policiais. Os altos índices de suicídio são correlatos também a abusos dentro da instituição. Entre policiais? Sim. A carreira que mais tem suicídio é a carreira policial, independentemente se é Polícia Civil, Militar, se é Polícia Federal. Que triste. Então, a gente tem que defender quem nos defende, né? Nós temos... Então, eu já fui também nesse olhar, tirando pechas político-ideológicas. Nesse sentido, a gente conseguiu fazer um trabalho que, além de defender os delegados, defendemos a Polícia Judiciária como um todo, e ali foi que me proporcionou também defender a população, a sociedade, em relação a ter uma excelência na segurança pública. Nesse trabalho agora, né, na segurança pública, como secretária lá em Santos, quais são as principais atividades, expectativas agora para 2025? Você como advogada também, né, pode se utilizar desse conhecimento. Na realidade, advogada não é cancelado, suspensa a OAB, porque eu sou delegada hoje, então a OAB tem que ficar suspensa. Tem esse conhecimento, essa formação, de qualquer forma, aí ninguém te tira. 12 anos de advocacia. Então, os nossos projetos são principalmente proteger a população. Nós fazemos muitas forças-tarefa. Cada polícia respeitando as atribuições pré-determinadas pela lei. Força-tarefa com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. A Guarda Municipal vai, sim, em conjunto. A gente atua no que é necessário pelo município, como, por exemplo, fiscalização. Já fizemos algumas forças-tarefa em relação a ferros velhos clandestinos. Pode aparentar um crime de menor importância, mas quando a gente fala em ferro velho clandestino, é onde peças que são comercializadas manchadas de sangue. Vieram da onde, né? Peças, produtos de crime. E ali são comercializadas dentro de ferros velhos clandestinos. Se a gente fecha a possibilidade de comercialização, fica mais difícil fazer com o que vai fazer com aquele objeto roubado, furtado, né? Não tem onde alimentar. Não tem como alimentar a receptação. Então, é algo que a gente tem um olhar, adegas clandestinas, fizemos também forças-tarefa, inclusive bebidas batizadas, misturadas. Bebidas adulteradas, cigarros também adulterados, até objetos ali que colocam em risco a vida da população. Alguns animais estavam silvestres, escondidos em adegas. Então, tudo que é errado, né? A gente tem olhar também na saturação de crimes que colocam em risco a população, furto e roubo. Então, a gente tem atuado nesse planejamento estratégico, sempre contando com as forças policiais do Estado como um todo. E você, desde criança, aí agora também, quando veio para esse trabalho já adulta em Santos, e também como agora secretária, vê quais mudanças em Santos, assim? Você acha que melhorou um pouquinho, Adri, já foi pior? Tem um número... Não, Santos... Tem melhorado, inclusive, os números eles colocam. Comprovam, né? Existia uma certa resistência em olhar as guardas civis municipais como, sim, uma polícia municipal em que pode complementar o trabalho da polícia civil, da polícia militar, que é a polícia ostensiva preventiva. Em 4 meses, nós aumentamos em 800% o número
de captura de foragidos da justiça. Inclusive, um chamou muita atenção. Era um foragido da justiça do Rio Grande do Sul. O crime dele, estupro de vulnerável. Minha nossa. E ele estava perambulando pelas nossas orlas, pela Orla Santista. Estava se escondendo por lá, será? Tentando. Ele estava. E ali foi possível identificar e abordá-lo, e a abordagem completamente lícita dentro da legalidade, porque ele estava causando uma algazarra com outras pessoas em vulnerabilidade social. Todos foram abordados, estavam causando distúrbio social ali, e ele foi direto para a cadeia. E não foi liberado, porque a gente está falando num crime gravíssimo. Entre outros que usam drogas, nós abordamos, infelizmente. Não se considera crime, é um crime que não tem pena, mas se está usando droga e causando algum tipo de distúrbio, é justificada a nossa abordagem policial, aqui eu falo sem medo de Certeza, claro. nenhum repúdio em relação àqueles que defendem de forma demasiada os criminosos. E ali, os direitos dos criminosos, né? Eu acredito que a gente tem que defender de forma por completa a sociedade. Não, e é muito bom esse número, é impressionante a quantidade de foragidos. A maioria seriam que saíram em saidinhas temporárias não, ou algo aqueles assim? que estão foragidos da justiça mesmo. Nem chegaram aí. Criminosos presos. que, de repente, saíram pela temporária ou escaparam do mandado de prisão. De repente, não foi uma prisão em flagrante, tem um mandado de prisão expedido e fugiu. São foragidos da justiça. E é E aí interessante. vocês resgatam e voltam para lá para cumprir a pena que devem. Fica na cadeia. E o ano passado, no mesmo período que foi o mês de outubro que foi mensurado, um foragido, setembro e outubro, 2 meses, um foragido, o ano passado. E esse ano tivemos mais de 10. Então, é um comparativo significativo só pela Guarda Civil Municipal, Polícia Municipal de Santos. Para ver a importância, né, da O guarda tráfico também. de drogas, conseguimos desmantelar um traficante com material significativo de drogas, tanto cocaína, maconha, papelotes, notário, contabilidade, que estavam ali traficando na orla da praia à noite. Então, é interessante esse trabalho complementar, porque quem se beneficia é a sociedade. Importantíssimo tirar esses elementos, né, de circulação do meio da população civil do bem. Agora, e a lei, hein, por trás do serviço policial? Quanto precisam caminhar juntos? O quanto a nossa legislação precisa melhorar para manter esses bandidos presos, para que eles saibam que as consequências são graves para não voltarem a reincidir, né? Começa a discussão, é polêmica, né? É polêmico, a gente tem uma legislação muito frouxa em relação à punição, à responsabilização criminal. Não existe nenhum criminoso que cumpre integralmente aquela pena que ele foi condenado. Existe uma série de benefícios, mas a gente também tem que falar o outro lado. O policial, nós policiais, nós atuamos de forma restrita à legalidade. Não nos cabe questionar. Se existem regras e leis pré-estipuladas, nós temos que cumprir. Porque caso o policial não cumpra a lei para combater o crime, nós estamos facilitando a vida do ladrão para uma defesa que vai ter robustez para uma nulidade. É óbvio que quando delegada de polícia, nas delegacias que eu trabalhei na periferia da cidade de São Paulo, quando um criminoso sexual, principalmente um criminoso sexual de crianças, o estuprador de crianças, chegava até um plantão meu para ser preso em flagrante, claro que não tem como não nos despirmos do profissionalismo e olharmos aquilo com a maior indignação e repúdio, que é um crime que é nefasto, é covarde, hediondo, é algo que não tem como mensurar. Irreparável, né? Mas Pra eu, vida como de uma operadora criança. da lei, eu não posso me dar ao luxo de extrapolar, porque senão eu estarei facilitando a vida deste canalha para que ele busque um possível abuso de autoridade, uma nulidade naquela prisão que não foi feita de forma adequada. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O cumprimento da lei é necessário para que a gente tenha solidez na manutenção da responsabilização criminal, que são as prisões. Com certeza. Aproveitando o gancho do assunto, a castração química agora está se falando bastante sobre isso, né? A possibilidade de ser aplicada a casos de pedofilia, a pedófilos. É a favor? Completamente a favor. Aqui, castração química
Dri, para falar para o nosso... Explica pra gente, Para pra quem está nossa assistindo. audiência. Não significa uma castração física do órgão sexual do criminoso. Significa uma manipulação de hormônio para que aquele criminoso diminua e anule apetite sexual. Em outros países que já utilizam a castração química como modalidade ou de pena ou até mesmo de diminuição de pena, existem países que utilizam a castração química como uma escolha do próprio condenado pela prática criminosa para que ele possa ter a pena comutada. Então, é algo facultativo, que é uma opção. E existem outros países que essa pena ela é, sim, colocada como forma da reinserção desse criminoso quando ele sai, quando ele cumpre a sua pena, para que seja um pré-requisito da reinserção do criminoso sexual à sociedade. A gente tem que analisar ali qual é a forma de aplicação da castração química, como pena ou como uma medida de negociação com esse De criminoso. reinserção à sociedade, uma condução. Mas eu acho plenamente plausível. Daí muitos dizem, mas a perversidade muitas vezes, quando a gente fala a pedofilia, o pedófilo, muitas vezes ele não é um criminoso sexual contra crianças. Ele tem aquela imaginação daquele desejo sexual por crianças, mas ele não efetiva a prática criminosa. Quase 90% dos criminosos sexuais de crianças não são pedófilos. São criminosos sexuais. Eles não têm a doença que é a pedofilia. Então, quando a gente fala pedófilo, muitas vezes a gente está até amenizando a carga do criminoso sexual, sim. Porque o criminoso sexual, ele pratica um crime sexual. O pedófilo, muitas vezes, ele controla. Ele sabe que ele é doente, então ele controla esse impulso sexual perverso por crianças. Pode até ter, mas não realiza, se segura, porque de alguma forma entende o quão é bizarro. Não efetiva. E o criminoso sexual. E maldoso. E eu acredito que sim, a gente tem que avançar, tem que ter coragem para falarmos em avanços na proteção da vítima. Então, a castração química seria sim. Muitos poderiam falar, mas o criminoso ele não tem apetite, mas ele pode usar outros objetos para a prática de crimes sexuais, né? Violência sexual. Sim, mas a gente pode já... Primeiro passo, vai solucionar? Não vai, porque o criminoso ele pode praticar de outras formas o crime sexual. Mas a gente pode já tirar alguma potencialidade. E qualquer chance de evitar um crime como esse é bem-vinda, né? Por favor. Falando em temas polêmicos, câmeras em uniformes policiais. Você convive muito, né, com diversos policiais, né? Já teve e está, né, na linha de frente. Como sente os argumentos? Não muda a minha opinião. Apesar do nosso governador Tarcísio ter mudado a opinião, eu não mudo a opinião porque eu continuo batendo no mesmo sentido. As câmeras, elas não são um complemento para a atuação do combate ao crime. As câmeras, elas funcionam como espécie de vigilância ao policial, partindo do pressuposto que o policial ele já é um suspeito de uma prática criminosa. Uma desconfiança. Por quê? Porque nós temos um contingente de quase 85 mil policiais militares e nós não temos 10 mil câmeras instaladas. Então, a gente não tem nem como fazer um comparativo sério, analítico, de se realmente diminuiu ou não o confronto policial. Para termos câmeras, e aí eu não sou contra a câmera, eu sou contra a argumentação da implementação da câmera. A câmera, reitero, não auxilia no combate ao crime. A câmera não auxilia o combate ao crime. A câmera, ela poderia auxiliar ao combate ao crime se tivéssemos, na totalidade, o déficit de policiais contratados, estruturas adequadas de maquinário, tecnologia, salarial, viaturas. Se tivéssemos uma condição de polícia de ponta, aí a gente pode colocar a câmera na nuca, na orelha, nas costas, onde você quiser. Porque daí é um plus. O custo de uma câmera é altíssimo e ele não vai ajudar a combater o crime. Devemos, então, ser mais rigorosos nas nossas corregedorias e ouvidorias. Não anular a atuação da corregedoria e ouvidoria, dar robustez ao que a gente tem para fiscalizar os bandidos com distintivo que praticam crime em instituições policiais. Os policiais são valorosos. E, Dri, eu falo para você, meu marido também é policial. A gente não vai acordar e falar,
quem eu vou matar hoje? Imagina. Não. O policial, ele sai de casa às 6, 5 horas da manhã para ser, sim, um escudo permanente entre o crime e a sociedade. O confronto, quando ocorre, aquele policial, ele tem, pelo Estado, ele é dotado da violência legítima do Estado. Ele pode confrontar em nome do Estado. Porque quem está colocando desordem no Estado e confrontando o Estado é o criminoso. Então, para proteção da incolumidade pública e da própria e de terceiros, o policial ele tem esse poder. Dever, poder. Não é só poder, não. É um dever também. E ele é empurrado a isso, né? Ele já tentou outra estratégia até ter que É um chegar dever, ao poder. confronto Agora, direto físico, né? agora, obviamente, a gente não pode generalizar instituições com bandidos que usam distintivo. Sejam bandidos que praticam crimes patrimoniais, que praticam crimes contra a administração pública ou bandidos que praticam crimes contra a vida. Então, é isso que temos que separar. E a gente vê uma confusão generalizada de conceitos. Se a gente tivesse a estrutura adequada, coloquem câmeras até na orelha. Não temos. Então, primeiro vamos estruturar, depois as câmeras. Entende que esse dinheiro poderia ser muito Policial melhor hoje- utilizado antes É. de câmeras em outras Dri, policial hoje, providências. ele fica numa insegurança absurda. Porque, por exemplo, se uma viatura quebra, bate em atuação, esse policial ele tem que se desdobrar para provar qual foi a situação em que essa viatura colidiu, sob pena dele pagar com o próprio bolso. Então, a gente tem uma estrutura ainda muito amarrada em dar condições e estrutura, não só materiais, mas também legais para o policial trabalhar. Morais e de respeito, né? Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui um instante para trazer um recado para você que ainda não é assinante da Revista Oeste. Deseja participar da nossa história? Acesse o QR Code aqui no canto da tela ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí, o DDD é o 11 94239 9799. Se você já é assinante, valeu por isso. Dá uma olhada sempre na caixa de entrada do seu e-mail. Por lá enviamos todas as novas informações. Conheça as vantagens dos diferentes tipos de planos e tenha acesso a conteúdos inéditos, a excelentes matérias produzidas por alguns dos melhores jornalistas do país. Você vai gostar demais, eu garanto. Doutora Raquel Galinatti conosco aqui hoje, que honra, que prazer. Doutora, eleita 6 vezes uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, são títulos importantíssimos e não à toa, né? O que leva um profissional como... Tentei chamá-la de senhora, mas está muito difícil, né? Muito jovem, bonitona e fica escapando você. Quais as principais características de um bom policial? O policial, ele deve fazer como um propósito de vida, como uma missão, o seu trabalho. Porque realmente é um trabalho de dedicação 24 horas. Nós não temos sábados, domingos, feriados. Nós podemos ser chamados... Igual médico, igual medicina, né? Só que a nossa medicina é o pronto-socorro do crime. Temos que saturar esses criminosos que colocam e subjugam a sociedade o tempo todo em insegurança. E o médico também não corre risco de vida a todo minuto quando sai de casa, né, como policial. Sim. Mas esses títulos eu reputo aos nossos delegados, porque nada mais eu fiz como gestora em representar os delegados de polícia do Brasil, defender os delegados de polícia contra imposições nefastas, muitas vezes legislativas ou até mesmo governamentais. E foi nessa categoria de gestão que a gente conseguiu exaurir todas as esferas de proteção que pudéssemos para blindar o policial de ingerências, inclusive ingerências adjetas, sejam elas políticas ou outras, para que a gente pudesse ali, infelizmente, a gente colide com algo que é muito grande, né, que é o sistema. E é um reflexo da atuação maravilhosa de todos os meus colegas do Brasil. Ah, legal a humildade também, viu? Parabéns também por esses títulos todos, certamente merecidos. Eu sei que você tem já faz tempo também um olhar muito especial para mulheres, né? Sim. A inclusão de mulheres em discussões muito importantes, assim como a proteção de mulheres vítimas de abusos diversos, especialmente a violência doméstica. Como é essa preocupação e como está essa situação em Santos? As delegacias por lá, algumas são treinadas para atender essas mulheres? Perfeito. Dri, é outra pauta. Eu pincelei um pouquinho sobre sindicato, agora eu vou pincelar um pouquinho na causa da mulher e principalmente quando se fala feminismo, feministas. Quando se coloca alguns conceitos de forma pejorativa, nada mais é para enfraquecer
uma defesa. Quando a gente coloca de forma pejorativa o sindicato, porque muitos são de esquerda, você enfraquece uma defesa, por exemplo, de policiais. Quando você fala que o feminismo ele quer uma supremacia contra os homens, você enfraquece e já coloca como repúdio e até soa ruim nos nossos ouvidos falarmos que somos feministas. Mas eu acho que toda uma sociedade ela quer igualdade para homens e mulheres. É o que nós buscamos. E é tão hipócrita porque algumas pautas ideológicas de esquerda que se apropriam de termos como feminismo não defendem as mulheres. Praticam mais injustiça contra mulheres contra outras pautas que não se apropriam como as pautas da direita. A gente vê casos recentes de assédio sexual, de crimes, de violência contra a mulher praticado até mesmo pelo filho do presidente da República, violência sexual, assédio sexual em setores governamentais no âmbito federal gravíssimos em que acabou em pizza, sem uma responsabilização. Então, cadê essa pauta cara no sentido de querida para certo tipo de ideologia? Então, a gente tem que falar que essa pauta pertence a todos nós. Nós não podemos deixar com que ideologias cuidem de pautas tão importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Infelizmente, Dri, sermos mulher faz com que, independentemente de ser uma delegada de polícia, de uma jornalista, de uma médica, de uma secretária, ou até mesmo qualquer tipo de profissão, nós não sejamos julgadas e pré-julgadas antes mesmo de exercermos as nossas atribuições. E aqui eu vou, pela primeira vez, publicamente relatar o que aconteceu quando eu cheguei em Santos. Eu cheguei em Santos, porque eu já tive diversos casos de a gente pode até falar Preconceito, de será? preconceito e Pré-julgamento. em situações em que se eu não fosse mulher, eu não teria o desprazer de passar. Então, eu vou dar a mais recente. Eu sou delegada há um tempo, mas eu vou dar a mais recente. Assumi a Secretaria de Segurança Pública, que nunca uma mulher assumiu antes. Delegada de polícia, nunca também uma delegada ou delegado assumiu, sempre foram coronéis. O meu antecessor, ele entregou o cargo, eu assumi o bastão, e o que era adjunto era um coronel. A primeira reunião que eu fiz, ele não compareceu. A segunda reunião, também não. A terceira reunião, eu chamei os assessores, delegados de polícia, um advogado que fazem parte ali da pasta da Secretaria de Segurança Pública de Santos. Uma reunião, Dri, de quase 2 horas. Ele falando, ele dirigiu o olhar para um e dirigiu o olhar para outro. Não olhava para você? Era como se eu fosse simplesmente um adorno ou um enfeite indesejado naquela sala de reunião, sendo que eu sou a secretária de segurança do... E tristemente só tinham homens naquela sala. Quando eu entrei ali, nenhuma mulher da Guarda Civil Municipal de Santos ocupava cargo de coordenadoria ou comando. Então eu vi, nós estamos falando em 2024. Outro título triste que eu carrego. Eu fui a primeira mulher da história, em 2017, a ser presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ou seja, a primeira mulher a representar os delegados de polícia do Estado. Incrível. 2017. Então, nisso, houve uma reformulação. Hoje temos em torno de 30% de mulheres lá no comando. Obviamente, não houve como sustentar uma pessoa que não respeita a atribuição, né, de outra ali. Então, a gente fez uma reformulação. Mas é triste a gente ter que falar isso em 2024. Muito. Ter que praticamente provar que somos merecedoras da competência que nos foi designada, né? Mas qual é a grande diferença? É a resposta como nós reagimos. Nós não podemos pegar essa pecha de vitimismo. A gente já sabe que a sociedade é assim. Vamos abrir espaço para outras mulheres e outras gerações não passarem por isso. Simples assim. Não podemos nos colocar nesse papel de vítima, porque vítima eu não sou. Ou ficar intimidada por a viola no saco e sumir, Não, porque vítima ficou eu não com sou. medo. Que tentam nos subjugar, isso é fato, mas não é o meu papel. Então, vamos abrir espaço. E a única coisa, só finalizando esse papo, Por favor. é que é injusto. Você vê que até minha voz é meio forte, né? Eu até brinco que quando eu tô com meu marido, eu falo alguma coisa, ele assim, você tá brigando comigo? Eu falei, não, meu amor, eu tô tranquila com você, porque eu sou meio, né? Eu até seguro o meu jeito, que o meu jeito é assim mesmo. Mas olha, também não achei tanto, viu? É que eu não sou...
Eu não sou delicadinha nem na forma de Ah, falar. Eu sou feminina, eu sou vaidosa, mas eu não tenho um jeitinho firme. fofinha, né? Eu não sou fofinha. E ali eu acho triste que mulheres que são mais delicadas, muitas vezes, e eu já vi isso, passam mal, vão parar no hospital de nervoso, ou tem ânsia de vômito, ou tem crises nervosas, porque não conseguem suportar essa violência invisível que ainda existe Porque pra são gente. subestimadas e não conseguem pôr para fora, né? E isso me faz São uma lembrar de violência inteligência emocional. são uma violência silenciosa de subjugar, de subestimar, de depreciar, de desqualificar e tirar a autoridade. E Isso faz muito mal, deixa muitas marcas. eu não vou falar que uma vez ou outra eu também perco as forças. Uma vez ou outra até paro e falo, não, não vai dar mais para mim, não vou mais continuar nisso. Aí eu fico um dia já refletindo, daí no dia seguinte acordo, não, vamos embora Isso que a missão aí. é nossa. Não faça Mas isso. assim, uma vez ou outra, nós somos humanos, né? Bate um Né, Dri? cansaço, um Bate desânimo. cansado, sai, não Poxa. aguento mais. Sim. É. Entendo. Mas essa é a nossa pecha, cada um tem a sua pecha. E se hoje eu tô aqui, também eu tenho que ser justa. São É. graças aos homens. Porque não temos 20% de mulheres na instituição. E se eu fui eleita pelos meus pares, pelos homens. E se hoje eu estou lá, é por causa de homens. Homens estão no governo. Homens deram espaço para que nós mulheres estivéssemos. Reconheceram também o seu talento e capacidade, Então né? é isso, porque se a gente não tivesse Admitiram. homens que estivessem do nosso lado, meu marido, ou pessoas profissionais que estivessem do nosso lado, a gente também não teria espaço. Então, Fica mais fraco, né? essa guerrinha só serve para nos enfraquecer. Esse papo me faz lembrar muito do assunto inteligência emocional, que eu acho que está sempre em alta, né? Cada vez mais, inclusive. O policial precisa ter muito também Muito, equilíbrio muito, emocional. Você citou os suicídios, um muito. dado extremamente triste. O quanto o psicológico influencia na vida de Eu vocês? vou falar que é dificílimo, principalmente aqueles que estão na ponta. E volta e meia eu ponho o coletinho e vou com eles, né? Eu vejo no Eu ponho o Instagram. coletinho e vou embora. Mas é desgastante. É bem complicado, porque ninguém gosta. A presença. Tem um ditado que é muito comum, muito popular. A polícia é a presença mais indesejada. Porém, é a ausência mais sentida quando se precisa. Então, é claro que ninguém gosta de ser abordado pela polícia, a polícia chega em determinados locais. Um evento, esses dias eu estava com 4 policiais de grupo de operações especiais lá da Polícia Municipal de Santos, que é da Romu, estava com 5 policiais, e era um evento em que nós estávamos, outras pessoas também colaboradoras estavam almoçando normalmente. Quando eu fui entrar, tentaram barrar a presença daqueles que estavam ostensivamente uniformizados. Eu falei, Por quê? filho, por que isso? Porque se entende que o policial não faz parte, que o policial não pode comer, que não pode sentar a uma mesa. Não é humano? É isso, infelizmente a gente tem essa mentalidade retrógrada na sociedade brasileira, o que a gente não vê em outros países. O policial é tratado como herói, que assim merece. Sim. Então é bem complicado. E como falamos, há exceções, mas em todas as profissões. Todas. É. Então, o controle emocional, o equilíbrio emocional e a saúde mental é preponderante para uma atuação policial. Fundamental, né? E no dia a dia, né? Todos A os gente tem que dias. cuidar da nossa saúde mental todos os dias mesmo. Todos os dias. Aí fiquei curiosa para saber o que você faz para dar uma relaxada. Você citou algumas vezes já a boa companhia que tem do seu marido, mas também curte esporte, sua mãe é educadora física e a ligação com o taekwondo, como que é? O esporte ajuda um pouco também? Dri, desde que eu assumi a Secretaria de relaxar? Segurança Pública em Santos, há quase 5 meses, não tive tempo de Ah! fazer o que eu mais gosto. Então, eu faço uma ginásticazinha de 30 minutos, 3 vezes por semana, mas eu sempre fui aquela que treinei todos os dias. Foi atleta praticamente do taekwondo, né? Fui. Competiu. Taekwondo, sou contramestre de capoeira, balé, formada Também? em balé. Então, agora tá bem complicado, mas eu quero já entrar em 2025 acordando cedo e religiosamente todos os dias. Eu costumava treinar todos os dias e um dia só de descanso. Então, eu quero retomar. Puxa, era Vai ser minha puxado. promessa para 2025. Então tá, a gente vai cobrar, vai ficar de Retomar. olho. Quero ver lá no Instagram, hein? Mas parada nunca fiquei. Nunca Não, consegui né? E ficar. a gente percebe também, tem um corpo bastante saudável e é importante também para a profissão, né? Super Para importante. todas, mas vocês, Super literalmente, importante, né?
Verdade. A gente tem que E ter. curte fazer mais o quê? Gosta de ir pra praia? Amo Já vi viajar. você correndo na praia já também. Eu não gosto muito de corrida, não, mas é necessário correr, né? Um pouquinho. Eu não gosto. Eu não Ajuda sou. o coração, a É, parte de cardio, é né? mais aquecimento pra mim. Eu não sou aquelas atletas assim que 5, 10, 15, 20 quilômetros. Pra mim, 2,5 km, 3 km já tá ótimo, Também. máximo. Mas gosta de comer boas comidas, Ah, então, viajar. gosto de comer, gosto de um bom Gostoso, né? vinho, amo Ah, viajar, aham. mas não tive filhos, então a minha dedicação hoje é profissional. Eu tenho hobby na minha profissão, eu amo a minha profissão. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando porque eu estou ou escrevendo artigo relacionado à segurança pública, relacionado à pauta da defesa da mulher, dos Livros, né? vulneráveis, crianças, livros. Então, ou treinando mesmo, ou a gente vai para o estande de tiro, vai treinar. Então, Sim. é algo que a profissão faz parte da profissão e do hobby, né, da atuação, assim, Que bom como que vida, gosta. A estilo gente de vida. sente isso, brilho no olhar. E a vaidade, por fim, aqui a Muito, gente caminhando para o muito, nosso encerramento, tá sempre tão linda e bem muito. cuidada. Isso conta, né, para nossa autoconfiança e Ai, autoestima. Eu eu também acho. gosto. Eu sempre fui vaidosa desde que eu me entendo por gente, desde pequenininha, desde criancinha. E aqui é o meu beijão para minha dermatologista, Lígia Ah, Chamas. Eu tá de parabéns, tenho quase 50 doutora anos, Lígia. né? 48 anos. Então, ela está indo muito Não bem com os diria. procedimentos. Eu acho que se a gente tem a tecnologia, a gente tem que usar a nosso favor. Agora, isso não é uma regra. Se a mulher não é vaidosa, ela não precisa ser. Eu sou, adoro tudo. Tudo É. que é acessório que nós podemos usar, eu amo. E faz muito bem, você inspira a gente. Deixa eu pôr aqui o meu óculos que não serve para nada pra gente ir pro nosso quiz final. Ai, que Só para fazer lindo! assim uma panca, né? É um quiz, tá? São frasezinhas rápidas para você completar como achar Ai, que meu deve, Deus. de preferência papá. Tá. É, momento tenso. Rufem os tambores. Ai, meu Deus. Ah, um crime que destaco esse ano. Crime que eu destaco? Uhum. Sabe por que que eu tô te Ah, perguntando? A gente aqui no Oeste está gravando um programa especial. A gente tem agora um programa, aliás, acompanhe, né? O Oeste Alerta. Você já participou, inclusive, e agora nós, apresentadores da casa, gravamos para o Daniel Vidal, apresentador, um depoimento relembrando algum crime que marcou a gente, o lado emocional, e porque eu relembrei um sequestro que teve com a modelo aqui em São Paulo, Luciana Curtis, lá agora, na Lapa. recentemente. Não foi? Foi Poxa, eu recente. lembrava ela desde criança, como modelo e com a família toda. Fiquei impressionada. E relembraram aqui outros também muito impactantes. Por isso que eu pensei em perguntar também Eu vou para você. falar 3 crimes que mais me impactaram, que foram as mortes tanto do policial lá na Baixada Santista, em Santos, Ah, que foi no começo do ano, verdade. ou ano passado. Ah, tô achando que foi ano Mas passado. esse ano teve outro policial militar que foi morto. Ele era filho e neto de policiais civis. Era Em ação, assim. ele estava no horário de lazer e ele foi subjugado, sequestrado, ficou desaparecido e foi executado. Essas mortes de policiais me impactam muito. Me Faz impactam muito. sentido. E teve um policial, mas eu acredito que foi ano passado em Minas Gerais, que também foi esse ano. Um policial militar em Minas Gerais que pensou 2 segundos, porque ele falou parado polícia, ele verbalizou a ordem de abordagem. O criminoso não obedeceu, mas ele titubeou em neutralizar este criminoso. E aí ele foi morto e deixou um bebezinho. Então, Ai, as mortes de policiais me impactam de forma como se fosse realmente um dos nossos, né? Porque alguém da nós... família. É, impacta muito a mim também, imagino você. Pois é, uma pena, né? Uma lástima. Desejamos que agora em 2025 não aconteça nenhuma, se possível, morte de policial. Espero que em 2025. tenhamos mais estrutura para as polícias no âmbito nacional. Boa. E fica aqui esse pedido. Se eu não fosse delegada, seria? Seria professora de criança. É mesmo. Eu amo criança. Mas pensa ainda em ter filho? Tem? Eu tentei fazer, Aham. eu casei muito tarde, né? Eu casei com 44 anos. Ah, E aí eu fiz o procedimento médico, porque eu achei mais seguro, porque quando a gente, né, tem esses propósitos, a gente tem que ver o que a gente quer, e eu queria uma segurança numa gravidez, porque, claro, eu teria 44 anos, mas não foi possível. Não foi possível. e aí, então, pronto, deixa Pronto. Deus resolver algumas Tenho coisas 2 da parte dele. sobrinhos, o meu, que é do meu irmão, e a sobrinha do meu marido, que também é minha sobrinha, mas então
Cada Nesse um tem um caso, sobrinho. parece que você está contando a minha história. Muito parecida, igual. E também com 2 sobrinhos. E aí, acho que já te perguntei isso. Bom policial é aquele que... Que ama o que faz. Ah, como você, né? Doutora Raquel Galinatti, obrigada pela participação, presença aqui hoje. Deixa pra gente sua rede social, eu amo te acompanhar. É movimentado, é agitado o Instagram, né? Agitado. E são postagens que inspiram, como pessoa e como profissional. Obrigada, Adri. Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite, mais feliz em participar. Você é uma profissional que eu tenho muita admiração. Obrigada. E você é mais bonita pessoalmente do que na telinha. Eu tinha até falado pro pessoal aqui. E a beleza, ela vem do interior, né? Ela vem do interior. Então, é difícil uma pessoa que transmite essa beleza não ter uma bondade interior. Então, Obrigada, eu tô encerrando aqui o meu final de ano. feliz. Eu acho que é o meu último podcast que eu tenho de participação. Esse Chave de ano. ouro. Com chave de ouro. Com chave de E eu ouro. também fiquei impactada, viu? Quando você entrou, já te achava linda, maravilhosa, e você é um mulherão pessoalmente e também, né, com todo esse seu bastidor e história. O Instagram a gente deixa aqui na Raquel tela. Galinatti com 2 L's. E se quiser te mandar um direct, tirar uma Sim, dúvida, com de vez em certeza, quando você dá uma com olhada? certeza. E eu tô montando o site também. Delegada Raquel. Eu dei uma olhada já. tô montando. Tá ficando muito bom, hein? Ainda Tô tá curtindo. embrionário, mas daqui a pouco vai ficar bom. Vai pondo conteúdo lá que a gente curte muito. E é importante, né, também as pessoas Sim, acompanharem artigos, o que as né? autoridades estão fazendo, ficar sabendo das novidades, das Exatamente. discussões, E é com não esse é? propósito, sabe, Dri? Eu coloco nas redes sociais porque se a gente tá na segurança pública, a gente pode proporcionar, impactar uma vida ou salvar uma vida com o conhecimento que a gente adquire, com a experiência. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação também. E essa também é a ideia aqui do programa hoje, tem toda a razão. Olha, quero desejar um fim de ano muito em paz, maravilhoso, bastante saúde, um 2025 para você e família também excepcional, nos trabalhos, na vida pessoal, viu? Volte outras vezes, Com você já sabe certeza. que é de casa aqui na Revista Com Oeste. certeza. Muito obrigada. Imagina. Olha, e obrigada a você por participar de mais esse papo. Siga a gente nas redes sociais e nossos canais no YouTube, Revista Oeste e Umbrella Mídia. Deixe comentários, a gente gosta de ler um por um. Semana que vem tem novo encontro, hein? Eu vou te esperar. Até lá, fique firme, fique bem.